Olá, como vocês estão? Desejo que estejam bem. Vamos fazer uma tiragem, vamos conversar conosco, saber o que nós estamos vibrando. Vamos pedir licença à espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, mentores, guias. Vamos nos conectar com o nosso corpo, respirar fundo. Que eu seja um canal de luz, meu Pai. Que eu possa expressar mensagens que edifiquem, que eu consiga entender e passar claramente o que chegar até mim, por intermédio da espiritualidade, meu Pai. Vamos lá, estou com o tarô da Floresta Encantada. Nós vamos tirar, vou seguir a intuição aqui, tá? Tirar 4 cartas, se precisar mais, se a espiritualidade assim orientar, nós tiramos mais. Ok? Por favor, o que essa egrégora precisa saber? O que essa egrégora está vibrando? Lado luz, lado sombra, um conselho da espiritualidade, por favor. Gente, vocês ouviram os barulhos aí, eu moro no condomínio, acordei bem mais cedo, mas mesmo assim, sempre tem um ruídozinho, tá? O que estamos vibrando? Lado luz, lado sombra, e um conselho da espiritualidade. Fundo do deck. Vamos ver. Vamos ver se vocês estão vendo aí. O que nós estamos vibrando? Lado luz, lado sombra e um conselho da espiritualidade. Vamos lá. A espiritualidade é maravilhosa, né? Eu acabei de fazer uma tiragem da energia do dia aí e saiu a carta do diabo. Para a egrégora. Se quem tiver interesse, eu vou postar ainda hoje também. E agora, qual a energia que a gente está vibrando? Saiu ele de novo. A gente está vibrando aí numa energia de... Eu vou olhar, porque nós estamos bem aspectados aqui, é o quê? De querer se posicionar, de tomar o seu lugar de poder. A gente quer... Gente, quando eu falo egrégora, né? Pode ser que você esteja querendo aí um posicionamento, adquirir um status maior aí dentro da sua questão financeira, por exemplo. E aí, pensando sobre esse aspecto, é uma carta positiva. Pode ser também que exista aí um desejo de poder que precisa ser olhado com carinho, com atenção. Tem algum vício, alguma coisa que você precisa olhar? Tem algum tipo de manipulação? Que pode ser isso tudo também, tá? Então, você que é a pessoa mais apta a saber o que significa aí. Como a gente vem bem aspectado, eu vou agora, essa energia que está vibrando, né? E aí no aspecto luz, a gente está com a força. O que é a força? A força é justamente quando a gente tem controle ali. A gente chega no nível de saber o que queremos, há um lugar de força em nós, um lugar de energia, em que a gente consegue administrar os desafios
de uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada. Então a gente passa a nos defender, mas não com aquela reatividade sem limites, e sim de um local de serenidade. Sabe quando você resolve os desafios sem se desequilibrar? E você trazendo isso, essas habilidades, você começa a ter relações mais saudáveis. Fala também de uma sexualidade mais saudável, você já se conhece melhor, você começa a saber o que te preenche, o que não te preenche. Você começa a lidar com as pessoas de um lugar de saber se posicionar com tranquilidade. Nós estamos falando desse arquétipo do lado luz. Então a gente foca nos aspectos que são, vamos dizer assim, entre aspas, saudáveis, né? Porque ele apareceu no lado luz. Aquilo que eu já tenho consciência, eu sei que não adianta eu querer conquistar as coisas na base da imposição, da reatividade exagerada. Eu preciso contornar os obstáculos como a água, né? Quando dentro bem aspectada, no sentido de ela não vai brigar com os obstáculos, a não ser que a gente esteja falando aí de uma represa que transbordou. Mas dentro de um rio, se tem um obstáculo, a água passa, ela consegue passar. Se não houver algum desequilíbrio a mais ali, ela vai passar de uma maneira sem nenhum problema, tá? Vai achar uma brechinha. E muitas vezes nas nossas relações é o que a gente precisa. Ter a sensibilidade, a percepção de como resolver aquele desafio de uma forma mais tranquila possível para você e para o contexto, para as pessoas envolvidas. Um exemplo, se você sabe que existe uma pessoa próxima a você, que seja um filho, que seja um amigo, que seja um colega de trabalho, que seja um familiar, e que aquela pessoa tende a ser mais agressiva e você precisa resolver uma situação que você sabe que é delicada, você já vai com mais calma. Você já vai pelas beiradas. Você vai procurar uma melhor hora, um melhor momento, uma melhor forma, vai escolher melhor as palavras. Por quê? Porque você quer passar por aquela situação, mas de uma maneira a não se estressar, a não trazer o quê? Atrito. Ok? E no lado sombra, nosso, que apareceu? O que é aquele lado sombra? É quando eu não estou conseguindo enxergar isso. E não é pelo fato de eu não enxergar que não esteja interferindo na minha vida. Aí vem a criança de visões. Dentro de um aspecto sombra, é quando eu estou o quê? Atrás, é como se a minha criança ali, a gente está falando de criança mesmo, né? Que seria no tarot tradicional os pajens. Eu estou me tornando birrenta, eu estou me tornando teimosa, porque eu estou querendo que as pessoas me amem. E se as pessoas não estão me enxergando, eu vou criar um jeito de fazer elas me enxergarem. Mesmo que para isso tenha atitudes ou posturas que não são tão agradáveis, né? Então assim, fulano fez algo que eu não gostei, eu vou e devolvo na mesma moeda. Ou se chegou uma situação que não foi agradável para mim, eu dou uma birrinha tal e vou embora, deixo a pessoa falando sozinha. Ou eu me fecho, né? Como se eu não estivesse me importando e na realidade eu estou ferida. Na realidade tudo que eu mais queria era o quê? Que aquela pessoa me enxergasse. É uma criança que para ser amada, ela vai chamar a atenção, porque do jeito que ela está agindo, ela não está conseguindo se sentir amada. Então ela vai fazer todas aquelas birras, todas aquelas situações pueris ali, bem infantis, só para dizer assim, olha para mim, eu tô aqui, eu quero ser amada. Tá? Então tem um lado aí que está um pouco birrento, um pouco teimoso, imaturo. Que lado é esse? Em que situação? Você consegue enxergar isso aí? Tá no lado sombra, talvez você não enxergue. E aí essa tiragem, por exemplo, você chegar a essa tiragem é para te mostrar, ó,
Será que não é interessante você exercitar a prática de se olhar internamente? De fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos internos para saber onde é que está aquela dorzinha que te incomoda e o que você precisa fazer para olhar para ela e ressignificar. E aí, nesse campo, a gente fala, não existe a cura como as pessoas pensam, existe o quê? O olhar para uma ferida, olhar para uma situação que me incomoda. E dentro de um processo de reconhecê-la, de vê-la, ter uma clareza de como lidar com ela, sem que ela me afete tanto, sem que eu precise chegar ao extremo emocional para resolver. Não significa que eu não sofro com ela, significa que eu já aprendi, estou aprendendo a lidar com ela de uma maneira que o meu sofrimento, a minha dor, já não me desestabilize. É como se em determinada situação, vamos supor, você tem problema com a questão da energia masculina em você, vamos supor, você é mulher, você tem problema com a autoridade. Então, volta e meia, você acaba tendo atrito com pessoas que exercem autoridade sobre você. E, mais ainda, você não consegue lidar com isso. É porque existe uma parte interna sua, muitas vezes associada ao masculino, a pessoa que exerceu a função masculina na sua vida, que não foi tão bem trabalhado. E aí, toda vez que alguém vem exercer autoridade sobre você, você se rebela. Mas na realidade não é aquela pessoa que você está se rebelando ali, criando um atrito, que está exercendo essa autoridade, ela está só cutucando aquela ferida sua, que já existe em você. Então a responsabilidade não é da pessoa, é sua, que precisa olhar para esse momento, para essa situação, que de alguma maneira faz com que toda vez que alguém exerça autoridade sobre você, você revide. A pessoa é apenas o gatilho. Ela é apenas a pessoa que quer mostrar para você que você precisa olhar para a questão do masculino em você. Bom? E qual o conselho da espiritualidade? Buscar formas de se conhecer, de trabalhar as suas questões emocionais para que você possa transformá-las. Então, se eu sinto uma raiva, por que eu estou sentindo essa raiva? É um processo simples, gente? É linear, assim, aquela coisa, faz isso e vai acontecer isso? Não, não existe fórmulas prontas para isso. É um trabalho interno. Que é interessante, se você tiver condições, buscar ajuda de profissional, sempre. Seja de que linha for. Aquela que mais conversar com você, que mais fizer sentido para você. Tá? Então, é transformar, criar formas de transformar os sentimentos que te destabilizam de alguma maneira e ressignificar para que você possa transitar nesse reino emocional com mais tranquilidade. Mas para isso exige esse mergulho profundo. Saber de onde vem essa inquietação, de onde vem essa tristeza, de onde vem essa ansiedade. Lógico, nós estamos fazendo uma leitura aqui de cartas do tarô. Sempre, sempre é recomendado. Por exemplo, se você tem uma predisposição, se você percebe que você está no nível de apatia, que você desconhece, que você nunca esteve assim, se você tem histórico, por exemplo, de depressão na família, ou se você está numa fase da sua vida que você sabe que existem quedas hormonais, que existem situações que precisam ser vistas, sempre o conselho é procure verificar as causas fisiológicas. Certo? E aí, dentro de uma perspectiva da psicossomática, toda doença ela tem um fundo emocional. Mas ela não deixa de ser doença e precisa ser tratada, às vezes, porque tratada pela medicina tradicional, né? Com os recursos que você tem, com os recursos que ela tem. Dentro de uma perspectiva de desenvolvimento psíquico, quando a gente chega
no estágio da doença física, é porque muitas outras partes anteriores, situações, etapas, nós não olhamos. Seu inconsciente até veio falando para você, olha para isso, está se sentindo assim, presta atenção, mas nem sempre a gente está receptivo a receber essas mensagens. Porque tudo que chega para você tem a ver com a sua energia. Às vezes para você auxiliar alguém, às vezes para te mostrar um aspecto seu que precisa ser trabalhado. Tá? A gente atrai. É por vibração, é por frequência. Então, esse é o convite. Mergulhe nas águas profundas aí, se precisar de ajuda profissional, procure, para olhar para essas questões que precisam ser ressignificadas no campo emocional, tá bom? Porque, a princípio, ali, escolhas precisarão ser feitas. A gente tem ali no fundo do deck os apaixonados, né, na Floresta Encantada, que são os enamorados. Decisões precisam ser tomadas. E não são necessariamente no campo amoroso, tá, pessoas? São decisões que envolvem, sim, o seu campo emocional. Mas o campo emocional nosso não está restrito à área amorosa. Está restrito a tudo, está relacionado a tudo que diz respeito àquilo que, de alguma maneira, exerce uma forte atuação no nosso campo emocional. Um trabalho que me realiza ou que não me realiza, né? Relacionamentos saudáveis em todas as áreas. Então, você já tem consciência de como agir em determinadas situações. Você já traz esse conhecimento, que é a carta da força. Você já sabe. Mas será que você está utilizando? Será que quando você pensa em utilizar, existe esse lado imaturo que escorrega e faz, de repente, uma pirracinha ali infantil? Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos mal resolvidos em algum aspecto. E a vida é justamente lidar com isso. Nós somos todos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Então, por mais que você se ache muito bem resolvido em áreas da sua vida, em situações, existem aspectos que você desconhece, tá? E que um profissional pode te ajudar, você pode se ajudar, vai depender do nível de complexidade do que você está passando, tá bom? Se fez sentido para você, comente, deixa eu saber, compartilhe, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa egrégora. Se você está aqui, de alguma maneira a sua energia ressoa com a nossa. Fiquem bem. Gratidão e espiritualidade.